Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta sexta-feira, dia 26 de maio. Nós estamos na 7ª semana do tempo da Páscoa. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Pedro, indagado 3 vezes se amava Jesus, comprova a sinceridade do seu amor. E as 3 perguntas lembram a experiência da tríplice negação durante a paixão. Essa experiência precisa ser refeita para não ficar como um peso na vida. 3 também significa uma verdadeira reconciliação de Pedro com o Mestre. A resposta revela a transformação da vida de Pedro, pois, como pastor da comunidade, precisa de um amor, de doação total, né? A mesma condição acompanha todos os discípulos missionários na missão de evangelizadores. É preciso amar o Senhor. Se essa pergunta dirigida a Pedro fosse direcionada a você, o Senhor lhe perguntasse: tu me amas? Qual seria a sua resposta? Porque a resposta que precisa vir não é uma resposta superficial da cabeça, né, ou algo de imediato, mas algo que realmente brote do coração. Não podemos dizer que amamos o Senhor simplesmente por responder. É necessário que realmente amemos o Senhor, não só com palavras, né, mas com a nossa vida, como nos diz a palavra de Deus, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Então, você de fato ama o Senhor Jesus Cristo? Porque amar o Senhor Jesus é, se necessário, entregar a sua própria vida, se negar por causa do Senhor, né? É Ele que precisa estar acima, à frente, ser o objetivo, a causa, né? A meta nossa todos os dias. Então, as coisas que você tem feito, buscado, falado, evidenciam que de fato você ama o Senhor? Ou o que você tem feito com a sua vida mostra o contrário, né? E aí nós temos o exemplo de vida de Jesus, né, que amou inteiramente a Deus e se entregou ao querer do Senhor e à vontade de Deus, como temos também os santos da nossa igreja, os mártires da nossa igreja, né, que viveram, dedicaram a sua vida numa total entrega ao Senhor e amaram de fato nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, por exemplo, dia 26 de maio, a igreja celebra São Felipe Neri. Então, São Felipe, contanto que os meninos não pratiquem o mal, eu ficaria contente até se eles me quebrassem paus na cabeça, uma das suas falas, né? E há uma frase bem humorada de Felipe Neri que assim respondia quando reclamavam do barulho que seus pequenos abandonados faziam, enquanto aprendiam com ele ensinamentos religiosos e sociais. Ele nasceu em Florença, na Itália,
em 21 de julho de 1515. Filipe Rômulo Neri pertencia a uma família rica. O pai, Francisco, era tabelião e a sua mãe, Lucrécia, morreu muito cedo. Junto com a irmã Elizabeth, foi educado pela madrasta. Filipe, na infância, surpreendia pela alegria, pela bondade, pela lealdade e pela inteligência, virtudes que ele soube cultivar até o fim da sua vida. Cresceu na sua terra natal, estudando e trabalhando com o pai, sem demonstrar uma vocação maior, mesmo frequentando regularmente a igreja. Aos 18 anos foi para São Germano trabalhar com um tio comerciante, mas não se adaptou lá. E em 1535 aceitou o convite para ser o tutor dos filhos de uma nobre e rica família estabelecida em Roma. Nessa cidade foi estudar com os agostinianos, estudou filosofia e teologia, diplomando-se em ambas com louvor. No tempo livre, praticava a caridade junto aos pobres e necessitados, a atividade que exercia com muito entusiasmo e alegria, principalmente com os pequenos órfãos de filiação ou de moral. Filipe começou a chamar a atenção do seu confessor, que lhe pediu ajuda para fundar a Confraternidade da Santíssima Trindade, para assistir os pobres e peregrinos doentes. 3 anos depois, aos 36 anos de idade, ele se consagrou sacerdote, sendo designado para a igreja de São Jerônimo da Caridade. Tão grande era a sua consciência dos problemas da comunidade que formou um grupo de religiosos e de leigos para discutir os problemas, para rezar, cantar e estudar o Evangelho. A iniciativa deu tão certo que depois o grupo, de tão numeroso, passou à congregação de padres do oratório, uma ordem secular sem vínculos de votos. Filipe se preocupou somente com a integração das minorias e a educação dos meninos de rua. Tudo o que fez no seu apostolado foi nessa direção, até mesmo utilizar sua vasta e sólida cultura para promover o estudo eclesiástico. Com seu exemplo e orientação, encaminhou e orientou vários sacerdotes que se destacaram na história da Igreja e depois foram inscritos no livro dos santos. Mas, somente quando completou 75 anos, passou a dedicar-se totalmente ao ministério do confessionário e à direção espiritual. Viveu assim até morrer, no dia 26 de maio do ano de 1595. São Filipe Neri é chamado até hoje de Santo da Alegria e da Caridade. Que o exemplo do Santo Maior, nosso Senhor Jesus Cristo, nos inspire a amá-lo e amar a Deus e as coisas de Deus, de tal forma que possamos viver e nos dedicar com a nossa vida, com toda ela, àquilo que é querer de Deus, vontade de Deus, no amor ao próximo, como foi a vida de São Filipe Neri. Um desafio, sobretudo nos dias de hoje, mas possível, conforme a vida do santo nos atesta. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.